Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, não é verdade? Tá bom? Hoje nós temos mais uma aula gravada com relação ao conteúdo do sétimo ano. Esse conteúdo do sétimo ano vai exatamente descrever para nós a finalização da colonização espanhola na América. Essa colonização tem ali as suas especificidades, as suas características que fazem com que nós possamos, fazem com que exija de nós uma atenção, um foco e, sobretudo, como eu venho afirmando desde a primeira aula desse conteúdo, que é uma comparação que você deve fazer entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa aqui na América, ou seja, no Brasil. E quando isso é feito, nós devemos ter uma situação de cuidado que é muito forte, que significa que você vai ter uma noção exata do que é essa colonização, de como ela acontece, fazendo essa comparação. Então nos ajuda muito, tá bom? Então nós temos as situações da economia que foi imposta pela coroa espanhola na América, para com os nossos vizinhos, não é isso? Os nossos vizinhos, todos eles falam a língua espanhola, exceto a Guiana Francesa, que fala o francês. Então nós temos aqui essa situação que é muito importante, que diz respeito lá à economia, como se dava isso, e a forma que essa economia acontecia e como eram explorados os países aqui na América Espanhola. Diz assim: a economia espanhola, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder ter uma sequência, não é aquela coisa que eu digo sempre, os conteúdos interligados. Diz assim, na página 206, isso, muito bem, página 206. O que é que tem aqui? A economia espanhola passou a a depender diretamente das colônias de exploração dos metais. A extração desses metais exigia mão de obra barata e eficiente. Por isso, os espanhóis escravizaram os indígenas, principalmente as mulheres, para extração mineral. As terras eram pertencentes, repetindo, à coroa espanhola, mas eram cedidas aos colonizadores, que as exploravam e, em consequência, tinham de pagar um quinto do que produzisse a Espanha. Aos poucos, foram criadas empresas sob o controle de uma nobreza que realizava a extração mineral. Dito isto, vamos observar aqui como se deu essa estrutura econômica, não é? Essa empresa que foi implantada aqui na América por parte da coroa espanhola. E aqui vai surgir algumas situações importantes com o uso de termos em espanhol que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então nós tínhamos ali estruturas que pudessem favorecer a coroa espanhola e ao mesmo tempo dar um certo privilégio para os colonos aqui na América, não é? Pois bem, são o repartimento, a encomienda e haciendas, que faz referência aí, traz uma tradução livre com relação a fazendas. Vamos lá. Os grandes latifúndios, as grandes propriedades de terra. O que é que tem aqui? Repartimento. Estou na página 206. Olha aí, ó. Muito bem. Presta atenção aí. Com a descoberta das minas de ouro e prata,
Repartimento 206. Com a descoberta das minas de ouro e prata e a escravização dos nativos para os trabalhos forçados, o lucro dos espanhóis era alto e rápido, pois a matéria-prima era encontrada em grande quantidade e a mão de obra não tinha quase custo algum em função de ser escrava. Aqui, ainda na página 206, nós temos essa imagem aqui, ó. Repartimento, não é? Tem essa imagem, observe bem a imagem da página 206, e aqui ao lado tem uma legenda. O repartimento não estabelecia uma escravidão direta, visto que os trabalhadores recebiam pequenos salários. Porém, a quantia que recebiam era tão baixa que mal dava para se manterem. Então, é uma situação de exploração enorme, né? Gigantesca. Um baixo salário que é recebido pelos colonos, que não dava para que eles pudessem se manter de forma digna. Tá bom? Embaixo tem a continuação do texto, temos assim: na busca de dar mais rapidez e ter controle sobre as relações de produção, foi criado um sistema de trabalho conhecido como repartimientos mita uquatequio. Vamos entender o que é isso de forma específica aí. Consistia em trabalhos forçados, obrigados a fazer esse tipo de trabalho nas minas, em caráter temporário. Um período, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, esses trabalhadores tinham que trabalhar nas minas, pois estas se esgotavam com o tempo. Através de sorteios, os indígenas eram convocados a trabalhar em qualquer mina da América. Recebiam salários, além de não terem boas condições de trabalho. Recebiam baixos salários, além de não terem boas condições de trabalho. Com o crescimento da extração desses minérios, criou-se o partido, que era parte do que se produzia nas minas destinadas aos trabalhadores. Essa pôs fim ao escravismo indígena. Então, esses trabalhadores aí, que foram, mesmo recebendo salário, foram substituindo os trabalhadores indígenas, não é? Que faziam trabalho forçado, dando origem ao trabalho livre. Pronto. Esse item aqui que tratamos foi sobre os repartimientos, e agora vamos para a forma econômica da encomienda. A encomienda era uma relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola. Consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica. Exigia, vamos lá, aí, ó. Voltando aí, página 207. A encomienda era uma relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola. Consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Ponto. Essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica. E, em função disso, tinham de pagar tributos através da força de produção dos trabalhadores indígenas. Mais uma vez, aqui a gente percebe que há uma exigência aqui, uma relação de cobrança de impostos, não é? Então, esses chefes da tribo aqui
tinha que levar os trabalhadores para as minas. Os indígenas passavam por um processo de catequização, é isso que ele quer dizer, e, em função disso, tinha de pagar tributos através da força de produção dos trabalhadores indígenas. Então, há uma cobrança de impostos aqui colocada, não é? Então, esse acordo entre os trabalhadores indígenas e os chefes dos trabalhos nas minas era bem dispendioso, a coisa que fazia com que a coroa espanhola enriquecesse cada vez mais. Mais uma vez, na página 207, olha aqui, muito bem, 207, surge essa imagem, uma legenda logo abaixo. Vamos identificar o que aqui diz essa legenda. A encomienda era um acordo entre o chefe das tribos, indicava os indígenas que seriam utilizados para a força de trabalho. O chefe da tribo, logicamente, indicava aquele mais capacitado, aquele mais forte, para trabalhar nas minas. A atuação dos encomendeiros se dava de forma violenta. Não era apenas uma indicação de quem iria trabalhar nas minas. Na prática, os nativos eram obrigados e os que se recusassem eram presos, torturados e mortos. Muitas dessas terras, não é? Muitas dessas terras foram invadidas, saqueadas e dominadas pelos encomendeiros, o que acabou por destruir diversos povos, entre eles os maias. A maior resistência a esse modelo econômico foi realizada na própria Igreja Católica, que denunciava a própria Igreja Católica, que denunciava a violência dos encomendeiros à coroa espanhola, não é? Pronto. Vamos agora identificar o que são as haciendas. Haciendas. Era uma estrutura de produção econômica que consistia em grandes propriedades privadas de monocultura exportadora de produtos tropicais e funcionava da seguinte forma: organizavam-se latifúndios que produziam apenas um item de bem de consumo, como a cana-de-açúcar. Usava-se o trabalho compulsório dos indígenas, ou seja, a escravização. Trabalho compulsório é um trabalho obrigado, que você é obrigado a fazer. É verdade? Pois bem, continuando aí na página 207. Parte da produção era voltada para um mercado interno, ou seja, dentro do próprio país, não ficando o lucro com os ameríndios. Os ameríndios não tinham direito aos lucros. O que são ameríndios? São americanos, indígenas, índios americanos. Algumas localidades voltaram sua produção para o mercado externo, como as Antilhas, que produziam a cana-de-açúcar no litoral do Peru. Destacou-se a produção de algodão. Ponto. Também não ficava com lucro em terras americanas, já que boa parte dessa produção era destinada à coroa espanhola. Grande parte dessa produção não ficava aqui na América, ia para a coroa espanhola. Na página 207 ainda, nós temos um link que identifica aí o significado de alguns termos, e agora o livro traz para a gente o significado do termo. Isso, muito bem. Latifúndios. O que vem a ser latifúndios? Os latifúndios são grandes extensões de propriedades rurais, privadas e geralmente voltadas para a produção de apenas um bem de consumo. Grandes propriedades de terras e voltadas somente para um bem de consumo. Tá bom? Vamos agora verificar uma atividade da página 209. Vamos lá? 209, quarta questão, 209. O que é que está pedindo aí? Defina encomendas.
A resposta: relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas. Olha a resposta aí, voltando. Relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Ponto. Essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica. Voltando, essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica. Ponto. Letra B. Haciendas. Resposta: era um sistema de produção econômico que consistia em grandes propriedades privadas de monocultura, exportadoras de produtos tropicais, e funcionava da seguinte forma, dois pontos. Organizavam-se latifúndios que produziam apenas um item de bem de consumo, vírgula, como cana-de-açúcar, ponto. Usava-se o trabalho compulsório, ou seja, obrigatório dos nativos, ou seja, dos indígenas. A escravidão, ou seja, a escravidão, ponto. Parte da produção, continuando, parte da produção era voltada para o mercado interno, não ficando o lucro para os ameríndios. Indo para a página 210, saí da página 209, vim para a página 210, diz assim: letra C, repartimientos. A resposta: sistema de trabalho, também conhecido como mita, visava dar mais rapidez e controle sobre as relações de produção. Ponto. Consistia em trabalhos forçados e obrigatórios nas minas, em caráter temporário, vírgula, pois estas se esgotavam com o tempo. Após fazermos essas atividades dissertativas, também conhecidas como questões abertas, vamos para a página 211. Primeira questão. Sobre a América, vamos à questão de múltipla escolha. Sobre a América de colonização espanhola, assinale a alternativa incorreta. Ele está querendo a incorreta aqui. Letra A. Apresentava os chapetones no topo da hierarquia social, vírgula, geralmente originários da pequena nobreza empobrecida da Espanha, que ocupava na colônia os altos cargos da administração pública, militar e eclesiástica. Letra B. Utilizou-se da mita, sistema de trabalho obrigatório, temporário, em que os nativos de uma comunidade eram escolhidos por sorteio e recebiam em troca salários irrisórios. Esse salário irrisório aí, irrisório significa salário muito baixo, muito pequeno, que não dá para quase nada. Letra C. Os filhos dos espanhóis, até agora tá tudo certinho, viu?
Todas as alternativas estão corretas. Os filhos de espanhóis, letra C, os filhos de espanhóis nascidos na América, os crioulos, eram grandes proprietários de terras, comerciantes e formavam a elite intelectual da colônia. A elite intelectual da colônia. Tá correto? Tá correto também. Letra D. Os chefes indígenas convertidos ao cristianismo, os adelantados estavam desobrigados da prática da encomienda, sujeitos, entretanto, à prestação de serviços obrigatórios e à obediência aos vice-reis. Não. Os chefes indígenas não estavam convertidos ao cristianismo, não. Então, portanto, essa primeira questão da página 211, ela está incorreta. A letra D é a resposta da questão número 1 na página 211. Vamos para a questão número 2. Sobre a estrutura social e econômica da América Espanhola, podemos afirmar que: letra A. Os crioulos formavam uma aristocracia econômica local, sendo donos de propriedades rurais e de minas. Ponto. Os chapetones, letra B. Os chapetones eram mestiços que monopolizavam as funções administrativas e religiosas nos vice-reinados. Letra C. Os indígenas estavam protegidos por uma rigorosa legislação real que proibia que trabalhassem para os peninsulares. Letra D. O trabalho através da mita acontecia sobre as populações negras escravas das grandes fazendas de gado. E a letra E. A encomienda surgiu nas missões e reduções jesuíticas, vinculando a catequese ao trabalho indígena nas propriedades da igreja. Pronto, segunda questão. Qual é a alternativa, professora? A segunda questão na página 211 do 7º ano. Isso, muito bem, parabéns, viu? Você vai longe. Os crioulos letra A. Os crioulos formavam uma aristocracia econômica local, sendo donos de propriedades rurais e de minas. Olha aí, letra A, segunda questão. Tá bom? Deu para entender direitinho? Não é? Pois bem, só mais uma questão aqui. A sociedade, terceira questão, que foi constituindo-se na Hispano-América colonial, possuía uma rígida estratificação social, uma rígida concepção social. Sociedade ali bem dividida, estratificada, que não se modificava. Não é? Na qual se destacavam, exceto, quer saber só a incorreta, os peninsulares, letra A, os peninsulares ou chapetones, que eram grandes burocratas e mercadores coloniais. B, os crioulos, que eram grandes proprietários de terras, comerciantes, pecuaristas e arrendatários de minas. Letra C, os curacas, indígenas hispanizados, que exerciam cargos burocráticos na justiça, no exército e na igreja. Letra D, os mestiços, que exerciam funções intermediárias como artesãos independentes, feitores e poceiros. Qual é a letra correta? Letra C, terceiro quesito, letra C. Os curacas indígenas hispanizados que exerciam cargos burocráticos na justiça, no exército e na igreja. Isso é o que está errado aqui. Tá bom? Então, desejo para você um ótimo dia. Continue estudando. Um abraço forte em todos do 7º ano. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau.